Olá, queridos irmãos e irmãs. Está na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Será que isso significa que não tem como haver confiança verdadeira e saudável entre pessoas? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçando10.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse texto do profeta Jeremias. Será que eu não posso confiar no meu pai, na minha mãe, ou num amigo, ou no meu pastor, ou no meu professor? Será que não tem como haver confiança saudável entre pessoas? Vamos lá para a minha lousa de explicações que nós vamos aprofundar nesse texto e aprender mais esse trecho da palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: gostaria muito de entender por que a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem. Isso seria uma indicação de que não devemos confiar uns nos outros? Por exemplo, não devo confiar em um amigo ou nos meus pais? Isso me parece muito confuso. Pode me ajudar a entender o real significado dessa palavra do Senhor? Muito obrigado ao querido irmão pela sua dúvida, muito interessante. Eu tenho certeza que é a dúvida de muitos irmãos e você também pode deixar a sua dúvida. Assim como nosso irmão, a sua dúvida pode virar vídeo aqui no canal. Então aproveite, deixe uma dúvida bíblica aqui nos comentários que eu ficarei muito feliz em responder em vídeos futuros, ok? Vamos então à resposta a partir do texto citado aqui pelo nosso leitor, que é lá em Jeremias 17, versículo 5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Queridos irmãos, eu deixei aqui esses 3 pontinhos ao final desse trecho de propósito. Sabe por quê? Grande parte dos leitores da Bíblia fazem isso. Leem apenas um trecho do versículo. Ou então, leem o versículo, mas esquecem de ler o que vem antes e o que vem depois do versículo. Quem já é meu aluno sabe o quanto eu falo muito mesmo. Sempre leia o contexto. E relembrando para você, o contexto é o que vem antes e depois de um versículo, ok? Nesse caso aqui, por exemplo, as pessoas pegam somente metade do versículo. E aí, a conclusão a que chegam é a seguinte: bom, lendo então essa parte, logo, confiar em homens é pecado. Tá lá na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. E aí as pessoas ficam então confusas. Será que eu não posso confiar nos meus pais? Ou no meu irmão? Ou no meu pastor? Ou na minha esposa? Porque diz lá na palavra que é pecado confiar no ser humano. Observe a grande confusão que acaba acontecendo na mente das pessoas. Então vem comigo, vamos estudar o contexto de Jeremias 17:5 e você vai verificar o que o texto está querendo dizer realmente. E é agora então que você se inscreve aqui no canal. Queridos irmãos, inscreva-se no canal, você vai ter estudos bíblicos de segunda a sexta, às 15 horas, novos estudos, sempre respondendo dúvidas aqui gratuitamente, então não tem por que você não se inscrever, tá bom? Inscreva-se agora e aproveite essa fonte de conhecimento da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o povo de Judá, né? E quando eu digo Judá aqui, estou me referindo lá ao reino do sul, que é descrito no livro dos reis. Ele se afasta do Senhor e se entrega à idolatria, confiando em seus próprios corações humanos e também fazendo alianças com homens. Mas não eram quaisquer alianças, eram alianças onde eles colocavam toda a sua expectativa nos homens, desprezando a palavra do Senhor, rejeitando as ordens do Senhor. Você pode ver um pouquinho disso em Jeremias 17, verso 1 e verso 2. E o que acontece na sequência? Deus mostra a eles, através do profeta Jeremias, que esse é um caminho destrutivo. Desobedecer às ordens de Deus e obedecer às ordens dos homens é um caminho sem volta, de destruição, mas infelizmente não ouvem. Nós sabemos, lendo a história, que o reino do sul de Judá foi levado depois ao cativeiro lá na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mas, queridos irmãos, dentro desse contexto, nós vamos responder agora a seguinte questão: Deus proíbe, dentro dessa orientação que ele deu àquele povo, todo tipo de confiança em pessoas? Todo tipo de confiança é proibida?
Vamos analisar aqui e entender. A confiança aceitável, queridos, ou seja, quando nós confiamos na honestidade de uma pessoa, ou na discrição de um amigo quando a gente se aconselha com ele, no conselho de um familiar, por exemplo, de um pai ou de uma mãe, ou na sua esposa, no seu esposo, esse tipo de confiança é totalmente saudável. E esse tipo de confiança é necessário para a construção de relações saudáveis e de uma sociedade também saudável. Pense comigo o seguinte: como haveria um casamento saudável sem a confiança do esposo na esposa e da esposa no esposo? Como uma amizade iria ser verdadeira sem confiança? Não é esse tipo de confiança que está sendo condenada aqui nesse texto. Mas aí entramos então numa questão. Presbítero, qual é a confiança que ele está falando ali? O que o profeta Jeremias está querendo dizer quando ele diz: maldito o homem que confia no homem? Vamos então entender, queridos. Ele está falando aqui da confiança que coloca homens no lugar de Deus. Veja comigo no versículo, olha só. Agora o versículo completo citado aqui pelo nosso leitor, citado uma parte lá na pergunta. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Lembra que a gente parou aqui? Mas observe a sequência do texto. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu vou explicar agora para você essas 3 partes desse versículo para que você compreenda totalmente dentro desse contexto esse significado. Então vamos entender então aqui a confiança errada que é condenada aqui nesse verso. Então observe que ele começa aqui em primeiro lugar dizendo: maldito o homem que confia no homem. Então observe que nós temos aqui uma palavra de maldição, mostrando que esse comportamento que vai ser citado, ele traz maldição. Não traz coisa boa, não. Ele não é correto, ele não é digno, ele não é orientado pelo Senhor. Por isso ele começa dizendo que é maldito. Esse tipo de confiança que se coloca no homem é uma confiança maldita. Mas por quê? Observe na sequência que a confiança errada, ela tem um segundo aspecto, que diz o seguinte: faz da carne mortal o seu braço. Não entendi nada, presbítero. Vamos entender então. Carne mortal aqui indica o ser humano, a pessoa humana, ou seja, aqueles que perecem, aqueles que são falíveis, os seres humanos. Faz dos seres humanos o seu braço. Qual que é a ideia de braço aqui nesse texto? A ideia de força. Ou seja, um homem que confia em outro homem, em outro ser humano, e faz dele a sua força. Olha que interessante. Ou seja, coloca as expectativas na força dessa pessoa, nas suas capacidades, na sua sabedoria, ou no seu dinheiro, ou enfim, em qualquer coisa que o próprio ser humano possa dar ao outro. E aí, na sequência, ele diz o seguinte, em terceiro: aparta o seu coração do Senhor. Apartar, queridos irmãos, é afastar. Então, todo esse comportamento, culmina ou tem como objetivo aqui se afastar do Senhor. Então, é isso que ele está condenando. Presbítero, mas qual é o comportamento lá de Judá, que está dentro desse contexto? Queridos irmãos, Deus mandava profetas e dizia o seguinte: olha, não faça isso, não faça aliança com tal rei, não coloque a sua esperança em tal nação. E o que o povo fazia? Rejeitava o que disse o profeta, o que Deus disse. E aí outros homens diziam o seguinte: não, faça sim aliança, construa uma aliança política, acredite na determinada nação, ela vai nos salvar. Então as pessoas passavam a acreditar, a confiar. Então observe que existe um grande contraste que é narrado aqui pelo profeta: tirar a confiança e o coração do Senhor e colocar no ser humano, na força humana. Esse é o contexto da confiança errada. E aí, observe na sequência que ele explica um pouquinho mais pra gente. Jeremias 17:9, que diz o seguinte: enganoso é o coração, está falando do coração humano, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, está falando da natureza corrupta e pecaminosa do coração.
quem o conhecerá? Então observe que Deus aqui está jogando na cara do povo. Olha só, vocês estão colocando as suas expectativas e fé em pessoas. Só que pessoas são corruptas, enganosas, pecaminosas. Elas não podem substituir Deus na vida de vocês. Mas, queridos irmãos, nós passamos então agora à confiança correta. Qual que é a confiança correta? É aquela fundamentada em Deus em primeiro lugar. E aí, quando ela está fundamentada em Deus em primeiro lugar, eu consigo confiar em pessoas do jeito certo. Como que é isso? Eu vou explicar para você a partir de agora. Mas antes, queridos irmãos, não posso deixar de dar esse recado que é muito importante. Você quer estudar a Bíblia comigo? Começando de Gênesis 1, lá no primeiro versículo, e avançando, estudando a Bíblia toda até Apocalipse? Aqui no primeiro comentário tem uma aula gratuita do meu curso, Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Queridos, vale a pena. Se tem algum aluno meu vendo, né, essa aula de hoje, escreve aí se está sendo bom o curso para que os irmãos possam ver. Escreve aí nos comentários se você está gostando. Queridos, vem aprender a Bíblia, vale muito a pena. Observe então a confiança correta. No próprio texto, aqui nesse próprio contexto, Jeremias 17:7, o próprio Senhor indica o caminho correto. Observe que agora a palavra é bendito. É um contraste com a fala anterior. Bendito o homem que confia. Observe aqui que está falando de fé. Um homem que coloca sua fé onde? No Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Fé e esperança que tem a ver com o futuro, e o ser humano sempre tem muito receio do que vai acontecer no futuro, e o Senhor está falando o seguinte, olha só, coloquem o futuro de vocês em mim, e a fé em vocês em mim, e aí vocês serão benditos. Não coloquem as expectativas e fé em pessoas, apartando o coração de vocês da minha presença. É isso que Deus está ensinando. Observe na sequência o seguinte: fé e esperança são sempre colocadas em Deus. Não colocamos essa fé e essa esperança em homens. Nunca, nunca, nunca. Quando nós trocamos a fé e a esperança que devemos colocar em Deus e a colocamos em pessoas, em homens, sempre seremos frustrados. A maldição virá sobre nós, porque homens são enganosos, corações humanos são enganosos. E eu estou dizendo isso também quando nós colocamos essa expectativa em nós mesmos, achando que nós somos os melhores, os bons, os fortes, os poderosos, os capacitados, os mais bonitos, os mais inteligentes. E nós colocamos então essa fé e esperança em nós e nós vamos nos frustrar, porque isso é maldição. Quando nós colocamos a fé e esperança no Deus Todo-Poderoso, nós sabemos o nosso lugar e sabemos o lugar das pessoas. Então, queridos, nesse caso, aí nós podemos confiar em pessoas, mas não com uma esperança e fé substitutiva, ou seja, que coloca Deus de lado e o homem no lugar de Deus. Se você coloca Deus de lado e a sua esperança e fé em homens, você está errando. Mas se Deus está no trono do seu coração, governando a sua vida, e você obedece às ordens dele, às palavras dele, então você vai saber confiar em homens na forma correta, equilibrada, na forma como Deus deseja. Esse é o contexto do texto de Jeremias. Espero que você tenha gostado dessas orientações. Inscreva-se no nosso canal se ainda não fez, deixa o like aqui no vídeo e vou deixar para você mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual. Aproveite o seu tempo para estudar a Bíblia, amém? E aproveite aqui os nossos vídeos também que fazemos com muito carinho. Ficamos por aqui, até o próximo estudo, fica com Jesus.